Olá, eu sou a professora Anne da Encarnação e o assunto da aula de hoje é o volume do cubo e do paralelepípedo. Estudamos aí medidas de volume, leitura dessas medidas e também suas transformações. E hoje nós vamos aprender a calcular o volume do cubo e do paralelepípedo. O que seria esse volume? A capacidade que ele tem de reter algo, que pode ser um líquido, o volume dele, o espaço que ele ocupa em uma dimensão tridimensional, certo? Então, para a gente encontrar o volume de um cubo, de um paralelepípedo, nós precisamos considerar três grandezas. Lembra que a gente falou disso aí no vídeo anterior? Precisamos considerar o comprimento, a largura e a altura. Tanto para o cubo, tanto para o paralelepípedo? Sim, tanto para o cubo quanto para o paralelepípedo. Você precisa considerar essas três grandezas. A diferença do cubo para o paralelepípedo é que o cubo ele tem lados iguais, as chamadas arestas. Então, se aqui for 5 centímetros, aqui também vai ser 5 e aqui também vai ser 5. Já o paralelepípedo, ele tem medidas diferentes, ele tem lados aqui diferentes. Então, você precisa considerar o comprimento, a largura e a altura, certo? Você considera as mesmas grandezas. Vamos lá. A fórmula para o cálculo do volume é a seguinte: cálculo vezes largura vezes altura. Vezes, utilizamos a operação da multiplicação. Isso é importante, tá? É a fórmula que você vai utilizar para encontrar o volume do cubo e para encontrar o volume do paralelepípedo. Vamos ver isso aí em um exemplo? Vamos lá. Então, trouxe aqui dois exercícios. Calcule o volume das figuras abaixo. No exemplo A, nós temos um cubo e no exemplo B, nós temos o paralelepípedo. Mas nós vamos utilizar a mesma fórmula, certo? Aqui nesse cubo está dizendo que a aresta é igual a 5 metros. Se é um cubo, significa que as arestas têm tamanhos iguais. Então, nós vamos utilizar volume é igual ao comprimento do cubo, vezes a largura do cubo, vezes a altura. A altura na matemática é dada pela letra H, lembra disso? Então, se a aresta do cubo, que tem lados iguais, é igual a 5 metros, o comprimento desse cubo é igual a quanto? 5. A largura desse cubo também é igual a 5. E a altura desse cubo igual a 5 também. Então, basta aí identificar qual é o comprimento, qual é a largura e qual é a altura e realizar a operação da multiplicação. Então, vamos lá. 5 vezes 5, 25. Repetimos aqui o restante. 25 vezes 25, vamos passar aqui para o ladinho, ó. Então, o volume desse cubo é igual a 125 metros cúbicos. Encontramos, assim, o volume do cubo. Vamos agora encontrar o volume do paralelepípedo, certo? Considerando a mesma fórmula, que é igual, volume é igual a comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, vamos identificar cada grandeza aí. Qual é o comprimento? O comprimento desse paralelepípedo é igual a 1 metro, não é isso? A largura dele é igual a 2,5, tá vendo aqui? E a altura desse bloco é igual a 1,2, certo? Então, identificamos o comprimento, a largura e a altura, basta agora realizar a operação da multiplicação. Então, 1 vezes 2,5 é igual a quanto? 2,5. Vamos repetir aqui o restante, certo? E realizar essa multiplicação de números decimais que nós já estudamos. Se tiver com dúvida em realizar a operação de multiplicação, divisão, adição de números na forma decimal, pode dar uma olhada na biblioteca, na listagem do YouTube que você vai encontrar. A multiplicação aqui de 2,5 vezes 1,2, 1 inteiro e 2 décimos é igual a 3 metros cúbicos. Por que metros cúbicos? Porque a medida aqui tá dando
em metros. Se tratando de volume, é elevado ao cubo, certinho? É dessa forma que nós calculamos o volume de um cubo ou de um paralelepípedo. Observe que é a mesma fórmula. A diferença do cubo é que ele tem lados iguais, e do paralelepípedo ele tem lados diferentes aí. Vamos para um segundo exemplo para fixar direitinho. Então, a segunda questão está dizendo: determine o volume de um cubo cuja aresta mede 10 centímetros. Se é um cubo, tanto o seu comprimento, quanto a sua largura, quanto a sua altura, é igual a 10 centímetros. Vamos fazer uma representação aqui, certo? De um cubo, que tem aresta, tá dizendo que a aresta dele aqui mede 10 centímetros. Se é cubo, todas as arestas têm o mesmo tamanho. Então, o seu comprimento também é igual a 10, a sua largura também é igual a 10, e a sua altura também. Então, se você identifica o comprimento, a largura e a altura, basta substituir na fórmula, não é? Então, qual é o valor do comprimento desse cubo? 10. Qual é o valor da largura? 10 também. E qual o valor da altura? 10, porque um cubo tem lados iguais, correto? Então, vamos aí realizar a nossa multiplicação. Então, 10 vezes 10 é igual a 100, não é isso? Repetimos aqui o próximo, e 100 vezes 10 é igual a 1000. Mas 1000 o quê? Não esqueça da unidade de medida, 1000 centímetros cúbicos, porque a aresta mede aí 10 centímetros. Encontramos, assim, o volume desse cubo. Conseguiram compreender? Vamos para mais um exemplo. Na terceira questão, temos aí, a questão pede para você determinar o volume em centímetros cúbicos da lata de tinta ao lado, abaixo aqui, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, já que ele está pedindo em centímetros cúbicos, é analisar se todas as medidas estão em centímetros. Aqui tá em centímetro, aqui também tá em centímetro, e aqui tá em centímetro. Beleza, então, a gente não precisa realizar nenhuma transformação. Então, observe aí, a lata de tinta lembra o quê? Um paralelepípedo. Por quê? Porque ele tem medidas aqui diferentes, mesmo que o comprimento e a largura aqui seja a mesma medida, mas ele tem a altura aqui diferente, beleza? Então, qual é a fórmula de cálculo tanto para o cubo quanto para o paralelepípedo? Volume é igual a comprimento vezes a largura vezes a altura. Professora, eu preciso saber essa fórmula? Com certeza. Cálculo de cubo e de paralelepípedo, você utiliza essa fórmula aqui, beleza? Então, identificamos. Vamos identificar aqui onde está o comprimento dessa lata. Então, o volume é igual a 24, que é o comprimento dessa lata de tinta, certo? Vezes, qual é a largura dessa lata de tinta? 24 também. E agora, basta identificar qual é a altura. Qual é a altura dessa lata de tinta? 35 centímetros. Então, aí, conseguimos substituir os valores na fórmula. Então, agora, basta calcular, realizando as multiplicações. Então, vamos lá. 24 vezes 24 é igual a 576. Vamos repetir aqui o restante para multiplicar. Então, agora, 576 vezes 35, 20.160 centímetros cúbicos. Por que centímetros cúbicos? Porque as medidas aqui estão dadas em centímetros e estamos calculando o volume, logo é elevado ao cubo. E é dessa forma que nós determinamos o volume de um cubo ou de um paralelepípedo. Agora, bons estudos, realizem os exercícios que vai dar tudo certo. Beijo no coração, tchau, tchau.